Olá, mais uma vez juntos para refletirmos os ensinos do Mestre Jesus. Convido a você, convido a todos a adentrarem mentalmente a nossa casa de amor, Cristo Redentor, e vibrando e emanando de nossos corações energias de gratidão, de paz, de amor. Nos acomodemos e pacificando os nossos pensamentos para iniciarmos a reflexão de hoje, que está no livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografada por Chico Xavier, onde diversos autores espirituais nos trazem belíssimas mensagens sobre o verdadeiro sentido da maior data da cristandade e nos convida a refletir, a compreender que todos nós podemos fazer dos nossos corações a morada permanente de Jesus, se assim quisermos, né? Então, que a paz do nosso divino amigo Jesus seja conosco neste momento. Chegamos ao último mês do ano, dezembro. Alguns dias mais estaremos comemorando o nascimento de Jesus. E mais alguns dias passados, encerraremos o mês de dezembro, assim como o ano de 2021. E como nos preparamos para esse momento? Como chegamos até aqui? Como estamos? Vivenciamos mais um ano de pandemia, limitações, fortes emoções. Muitos fatos impactaram o nosso emocional, a nossa forma de viver. Nós somos convidados a todo instante a repensar, a reformular valores, principalmente espirituais, valores morais. Lembremos-nos de que somos apenas passageiros, que aqui estamos de passagem e que de um dia nós teremos que retornar à pátria espiritual e assumir a nossa própria posição de espírito diante da nossa consciência. Emmanuel diz que somos viajantes, cidadãos cósmicos, né? E que bom saber que somos espíritos, que tudo que adquirimos, tudo que nós conquistamos, todos os valores que nós agregamos, fica na nossa estrutura psicoemocional, mas fica de forma permanente, para sempre. Porque somos espíritos imortais e precisamos ficar atentos para não perdermos tempo. Hoje nós vamos refletir sobre Evangelho e alegria. E alguns equivocadamente acreditam que quando nós estamos ligados à religiosidade, nós passamos a ser tristes, nós perdemos a alegria. E aí eu fico a pensar, como isso é possível? Já que nós somos filhos de Deus, somos uma centelha divina. Se estamos ligados ao Pai Criador, eu penso que a tristeza decorre justamente da nossa inferioridade. Eu penso que Ele está assim ligado a nós, porque quando Deus nos cria, Ele nos cria com um único objetivo, um único propósito, porque inteligência suprema não comete erros, mas nem sempre nós estamos atentos a isso. Precisamos fazer a nossa ligação para com Deus, para que possamos entender o significado de toda a criação divina, nos harmonizarmos com as leis sábias que regulam não só a natureza física, como também as leis das ciências e leis espirituais que regem
as responsabilidades do nosso comportamento. Assim, estamos nos harmonizando. Assim, estaremos nos ligando a Deus, ao nosso Criador. A religião divina significa a nossa capacidade de crescer, adquirir a consciência da realidade espiritual, adquirir a consciência de que somos criaturas divinas e nos voltarmos para a harmonia do universo, através do nosso esforço cotidiano, do nosso esforço diário, sem a transferência de responsabilidade para os outros. Por quê? Porque nós gostamos de fazer isso, de delegarmos ao outro a responsabilidade que nos cabe. Damos ao outro a responsabilidade de resolver as nossas dúvidas, os meus questionamentos. E quando assumo as minhas dúvidas, quando passo a pensar, quando passo a analisar, passo a olhar para dentro de mim buscando as forças que habitam em mim, eu estou arregaçando as mangas e assim eu resolvo. Então vai deixar de ser uma dúvida, vai deixar de ser um problema e vai passar a ser então um desafio. Um desafio de crescimento. E a nossa reflexão de hoje fala sobre isso, fala sobre o evangelho e alegria. E na narrativa de Emmanuel, porque é Emmanuel que faz essa narrativa, esse texto, ao fazer a narrativa, ele traz para nós a ressurreição. A ressurreição que tem um papel fundamental na mudança da percepção do ser humano. Porque Jesus mostra para nós que a vida, a verdadeira vida é do Espírito. O corpo dele foi sacrificado. Mas ele, Jesus, retorna com toda alegria, com vida, e compartilha isso com os discípulos, para que eles possam se convencer de que a vida é imortal. Portanto, religião, evangelho não pode ser motivo de tristeza, porque senão não vai passar, nós não vamos passar uma vida imortal triste. Não faz sentido. A tristeza vem, por quê? Porque nós estamos acostumados com alegrias fúteis e não sabemos valorizar alegrias permanentes. Ainda não sabemos como é o mundo espiritual. Temos uma percepção que está baseada nos sentidos estreitos do nosso corpo físico e que não nos permite perceber essa grandeza, a grandeza das coisas que existem nas criações de Deus, nas criações do Pai. Todos nós temos convites a todo instante. E costumamos enxergar, na grande maioria das coisas, na grande maioria das situações, coisas negativas. Tem uma passagem de Jesus que quando ele se deslocava de uma cidade para outra com seus discípulos, e alguns deles sempre iam na frente para fazer uma leitura do terreno, as coisas que estavam acontecendo. E de repente retornam alguns preocupados e aflitos. Então eles pedem para que Jesus desvie o caminho, que não siga por aquele caminho. Porque logo ali na frente, mais adiante, eles iriam encontrar um animal morto e já em decomposição. As aves já estavam sobrevoando e o mau cheiro, o odor muito forte. Jesus, parecendo não escutá-los, continua a sua caminhada, sem se perturbar com o fato. E ao chegar onde o animal se encontrava, todos param. Jesus se aproxima, se agacha e observa, em silêncio. Os apóstolos ficam inquietos
e tentam chamá-lo e retirá-lo dali, assinalando as coisas negativas que estavam observando. Jesus apenas diz: observaram os dentes deste animal como são fortes, brancos. Pois é, ainda estamos voltados para os nossos umbigos, olhando sempre para baixo, porque ainda não sabemos valorizar a grandeza das coisas que nos cercam. O Evangelho de Jesus nos alerta para isso. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu fiz e muito mais. Basta que busquem a perfeição que o Pai, que é o Pai Celestial. Isso é um cântico de alegria. As emoções do Espírito são muito mais intensas. As emoções do Espírito não precisam de adrenalina. Essa necessidade de adrenalina, essa necessidade hormonal é do corpo físico. As emoções, as alegrias do Espírito são extremamente intensas. Mas, infelizmente, e nos encontramos ainda numa posição estreita, que nós não podemos imaginar, nós não conseguimos imaginar a grandiosidade de estar em harmonia com as coisas divinas, com as coisas do universo. A gente tem um exemplo assim bem próximo a nós, que acontece nas reuniões mediúnicas. Nós vivenciamos um pouquinho disso, uma pequenina amostra do que nos espera quando trabalhadores das reuniões mediúnicas. É o chorar de alegria. O chorar de alegria, não de tristeza. É uma emoção maravilhosa. E alguns de nós, trabalhadores da mediúnica, por certo, já tivemos essa oportunidade de vivenciar este momento. Quando da presença de um espírito mais endurecido, agressivo, violento às vezes, ser dominado pelo amor de uma mãezinha espiritual amorosa, de uma mãezinha espiritual carinhosa, que nunca esqueceu dele. É de chorar de emoção, de alegria. E quando, no término do trabalho, parece que não existe chão, gente. Nós não pisamos no chão, nós flutuamos por conta da energia que ali foi vinculada, da energia que ali foi circulada. Não fazemos ideia de como seja uma reunião espiritual. Temos uma pequena noção em alguns livros que trazem para nós um pouco dessa realidade. Aquele livro Voltei, Nosso Lar, Memórias de um Suicida, que é um livro muito difícil de ser lido, mas que é extremamente necessário para que a gente possa entender um pouquinho. Aí nós começamos a ver as grandezas das atividades do Espírito. O estado de emoção do Espírito, ele não cabe no corpo físico, porque o corpo físico é um redutor das faculdades espirituais. E por conta da nossa inferioridade e ignorância das coisas espirituais, nos apegamos àquilo que achamos que é alegria. E repetimos prazeres. Por quê? Porque os prazeres são alegrias momentâneas. E de tanto repetir, nós caímos no erro do vício dominante. E o vício dominante, ele não deixa a gente crescer. Por quê? Porque devemos apenas repetir aquilo que nos faz crescer. Adquirindo um pouco mais, não devemos andar em círculo fechado. Podemos andar num círculo aberto, que nem uma espiral, crescendo cada vez mais. Porque a cada volta que nós damos, nós ganhamos algo novo que nos fará crescer.
de algo que incorporamos como experiência de evolução na nossa alma, no nosso espírito. Nós estamos próximos da virada do ano e é comum ouvirmos ou falarmos, desejando aos amigos e familiares que você tenha um ano novo feliz. Achamos que aquela felicidade vem de fora. Ou então que a gente fala assim, que tudo de bom aconteça para você. Não é assim. Mas estamos equivocados. Não é assim que funciona. Faça tudo de bom acontecer para você neste ano. Essa é a nossa tarefa. O ano não será melhor se, somente se, nós não o fizermos melhor. Quando aprendemos coisas novas, quando nos esforçamos para melhorar, aí sim nós estamos crescendo. Precisamos nos dar o dever de nos enriquecer com os valores da alma. Este sim é o trabalho que devemos fazer conosco para termos felicidade construída com o nosso próprio esforço. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu fiz e mais ainda. Mas para isso, busque a perfeição que o Pai Celestial nos mostra. São passados mais de 2000 anos. Jesus nos deu este conselho e não refletimos, não pensamos, porque queremos sempre de fora para dentro. A alegria não vem de fora para dentro. Acontece sempre de dentro para fora. Não esperemos que alguém nos faça feliz. Porque se nós tivéssemos esse poder, Jesus já teria nos transformado em felizes. Porque ninguém nos ama muito mais. Ninguém nos ama mais do que Jesus. Porque felicidade é uma conquista pessoal. Seja feliz por você mesmo. E aí você pode sim compartilhar a sua felicidade com os outros. Aqueles que souberem entrar em sintonia, eles vão aproveitar. E os que não souberem, paciência, não vão nem perceber. Né? Vivemos em que planeta de provas e expiações ainda? E onde predomina o quê? O mal sobre o bem. Então, trabalhando para a construção de um mundo de regeneração, nós estamos sim buscando esse mundo de regeneração. Mas só os que estão se esforçando para se regenerar é que terão direito. Gerar para si uma pessoa melhor. Não vai haver transformação de um mundo de regeneração para nós. Ou fazemos essa regeneração, ou seremos mudados daqui, porque aqueles que fizerem esse movimento de regeneração vão merecer. E os que não fizerem terão que sair dele, porque é assim que funciona. Jesus disse: virei de novo e separarei, assim como fez o bom pastor, as ovelhas dos cabritos. E direi às ovelhas: passa à minha direita e receba o mundo preparado para vós desde a sua fundação. E aqueles que estão à minha esquerda serão banidos para um mundo de choro e ranger de dentes. Por que Jesus usou essa figura? Ovelhas, cabritos. Jesus é um espírito sábio. E aí vem a alegria. Os que estão à direita perguntam então para o mestre, perguntam a Jesus: mestre, quando foi que nós merecemos isso? E Jesus responde: porque quando eu estava preso, me visitaste. Quando doente, me medicaste. Quando eu estava nu, me vestiste. Quando tive fome, me deste alimento. Quando tive sede, me saciaste com a boa água. E tornaram a perguntar a Jesus: e quando fizemos isso, Senhor? E Jesus diz: quando fizeram aos pequeninos, porque eles são meus irmãos. Aí Jesus diz:
claramente o que a ovelha tem a mais que o cabrito. A lã do amor, que o cabrito ainda não tem. A lã que aquece, a lã que aconchega, que acolhe. O sentimento de fraternidade, de desejo de ser útil. Isso é regeneração. E o cabrito tem que regenerar, gerar nele a ovelha que ele ainda não é. É uma lição simples, mas de alegria, porque a conquista é feita com um esforço pessoal. Quem não fica alegre quando consegue resolver um desafio? E quando alguém resolve para nós esse desafio? Ficamos alegres também, mas a alegria é diferente. A alegria não é a mesma. Sabe por quê? Porque somos nós que construímos os nossos valores. Não há razão para não investirmos nas alegrias reais da vida. Precisamos estudar o Evangelho de Jesus. Precisamos ler, mas sobretudo estudar, porque o Evangelho de Jesus é um cântico de alegria espiritual. Jesus desceu das regiões celestiais para ensinar para nós como devemos viver. Evangelho é a mesma coisa que Boa Nova. E somos mais de 2000 anos cristãos sem sermos verdadeiramente cristãos. Aqui estamos reunidos mais uma vez para isso. Não vamos desperdiçar essa bênção, essa nova chance. Evangelho é alegria. Que mundo de regeneração nós queremos? Que mundo de alegria nós queremos? Como estamos contribuindo para melhorar o mundo? Nós podemos fazer um mundo melhor com nossas ações. Nós podemos construir alegrias, sim, sempre. Alegria é uma coisa de dentro para fora. É um estado de satisfação interna, satisfação consigo próprio, por estar fazendo coisas boas, edificantes. Alegria de viver. Sorria. Deus nos ama. Alegria. Para termos alegria, nós precisamos ter a certeza de que a vida é plena. E para termos certeza que a vida é plena, nós precisamos esbarrar na realidade do Espírito. A vida é plena para o Espírito, porque para o corpo físico não é. Ele é transitório. Que nós, no ano de 2022, tenhamos construído a nossa alegria, a alegria de viver. Desejo a todos um Natal de orações, lembrando do verdadeiro sentido do Natal, data que comemoramos o nascimento de Jesus. Lembremos do exemplo de vida desse ser iluminado, que nos foi enviado pelo nosso Pai, por Deus, que trouxe a esperança de dias melhores. Lembremos-nos dos seus ensinamentos de amor. Lembremos-nos dos seus ensinamentos de perdão, de misericórdia para com o nosso próximo. Jesus foi enviado por Deus para nos ensinar a praticarmos a lei de amor. Gratidão, gratidão, gratidão. Feliz Natal a todos. Deus nos abençoe.